Bom dia, que a graça, a paz, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja permanente na tua casa, tua família, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor venha invadir totalmente o teu coração, venha invadir a tua alma do refrigério de Deus, da graça e do amor dele. Continuando aqui no livro de Lucas, capítulo 18, lembrando hoje, Santo Sábado do Senhor. Amanhã, às 10 horas da manhã, tem o nosso culto de Santa Ceia. Tu é meu convidado, queridos. Essa é uma alegria recebê-los aqui. Era para nós termos um batismo, mas como eu não recebi a confirmação do irmão, eu não vou mais fazer o batismo. Mas tendo Santa Ceia, vai ser um momento muito gratificante, porque a Santa Ceia, que na verdade não é Santa Ceia, né? Quando Jesus celebrou a última Páscoa com os discípulos. É algo tão profundo que o Senhor fala assim: todas as vezes que vocês se sentarem para comer, para celebrar este momento, para da Páscoa, de comunhão, lembrem-se do que eu fiz para vocês. Faça isso em minha memória. Ou seja, a consagração da Santa Ceia, queridos, é algo tão profundo, tão profundo, tão profundo, que infelizmente muitos pastores e muitos bispos ainda não têm nem entendimento da profundidade disso. Faz uma coisa tão supérflua, tão artificial, sabe? É algo tão profundo, amados. E Jesus falou assim, essa palavra é tremenda. Faça isso em minha memória. O único lugar que Jesus pede para fazer memória dele, lembrar do que ele fez por mim e por ti. Então não perca esse momento, ele venha participar conosco da Santa Ceia. Vai ser uma alegria recebê-los aqui. A Igreja Apostólica Fonte da Vida aqui no Parque Novo Mundo, tá certo? Está nos bairros aqui, em qualquer bairro da cidade, vem para cá, toma o Uber é barato, toma o Uber, vem para cá. É a rua 555 no Parque Novo Mundo, amém? Versículo de 9 a 14 diz o seguinte: ele diz também, essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezando os outros. Preste atenção, olha a profundidade do ensinamento de Jesus. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graça te dou, graças porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adulteram, nem ainda como esse publicano. Olha a oração desse camarada, querido. Olha a oração desse camarada. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos. Preste atenção, amados, ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador.
Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu reconheço meus erros, eu reconheço meu pecado. Eu sei das minhas falhas, eu conheço os meus dias. Digo-vos que esse desceu justificado para sua casa e não aquele que qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Depois tu me responde aí no YouTube, tá bom? Tá? Deixa a resposta no YouTube. Conhece pessoas assim dentro da igreja? Vocês conhecem pessoas desse jeito? Eu sempre dou exemplo de Davi e Saul, queridos. O exemplo de Davi e Saul. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Se nós fizermos um balanço, Davi pecou muito mais do que Saul. Fizer um balanço. Só que Saul era exatamente fariseu, se justificava em tudo. Transferia a culpa dele para quantos outros. Como esse fariseu está fazendo. E Davi, como esse samaritano, Senhor, eu conheço meus erros. Eu sei aonde eu pisei no tomate. Eu conheço os meus erros. Então é exatamente isso que Deus olha para nós, o coração. Quando há um arrependimento genuíno, Senhor, eu tenho conhecimento das minhas falhas. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Por isso que ali, no momento da Santa Ceia, nós não proibimos ninguém tomar ceia, querido. Alguns falam assim, não, aquele que foi batizado, aquele que aceitou Jesus tem o direito de participar da Santa Ceia. Onde está isso na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Se tiver escrito na Bíblia, eu vou começar a praticar isso. Se não tiver escrito, que ele abole isso aí, joga fora. Que ali Paulo dá um exemplo, claro, analisa-se o homem si mesmo. Depois venha e participa do corpo e do sangue de Cristo. Porque muitos de vós estão doentes, estão enfermos, porque não têm o conhecimento do corpo de Cristo, comem indignamente. Quando está falando do corpo, querido, está falando da igreja, a comunhão dos irmãos. Pessoas que às vezes estão ali participando da Santa Ceia, mas não adianta, é batizado, aceitou Jesus, mas não tem comunhão com os irmãos, não tem comunhão com a família. É isso que Paulo está falando, por isso que muitos de vocês enfermos. Não está falando se for batizado, se aceitou, não está falando nada disso. Então, queridos irmãos, irmãs, amigos, a instrução de Jesus, parábola é uma história, já falei isso. A instrução de Jesus, olha, disse ele também. Essa parábola, essa história, contou essa história, que quem confia, olha, quem confiavam em si mesmo, conforme eram justos, desprezavam os outros. Pessoas que acham que ela é santa, que ela não, ela é, o resto ninguém vale nada. Alguns irmãos que o pastor, não sei o que tem, fulano, mas ela é um exemplo. Tem pessoas assim na igreja ou não tem, querido? Por isso que hoje, querido, está acontecendo apostasia. Muitos, não é poucos, muitos estão se apostatando da fé por causa disso. É o momento da gente voltar à essência. É o momento da gente voltar ao lugar do primeiro amor. Saber aonde Jesus me alcançou, da onde Ele me tirou, é onde Ele me tem colocado. Eu sempre lembro, queridos, e não canso de citar, da onde Jesus me tirou.
Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei de onde Ele me tirou. Por isso que eu não abandono esse Jesus, querido. Por mais pedrada que vem da esquerda, da direita, eu vou pegando essas pedras, vou construindo altar e levantando uma muralha do meu redor. Até que o inimigo fica do outro lado, não me alcança mais. E quando eu olho, eu tenho altares construídos, como Davi fazia quando foi buscar a arca. Quando Abraão fazia, quando por onde passava, construía um altar, edificava um altar. Então, amados irmãos, o caminho para nós é Jesus Cristo. Não há mais outro. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. O exemplo que Ele nos deixou das Sagradas Letras. Por isso que eu estou fazendo é um estudo que a gente está fazendo aqui no livro de Lucas. Depois eu vou falar para vocês quem foi Lucas. Eu vou dar uma noção para vocês quem foi Lucas. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti se levante o rosto e te dê a paz. Um feliz sábado a todos. Que repouse sobre ti, tua casa, tua família. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom final de semana.